Muito bem, pessoal, boa noite. Hoje é dia 8 de março de 2022, estamos aqui para o nosso primeiro encontro da disciplina de Pesquisa Bibliográfica e Comunicação Científica. Essa disciplina é uma disciplina que a gente planejou, imaginou já tem algum tempo, né? Desde 2013, praticamente a gente vem trabalhando com essa disciplina no âmbito do programa de pós-graduação em administração, inicialmente, depois expandimos a oferta dessa disciplina para o programa de pós-graduação em administração pública e para o programa de pós-graduação em desenvolvimento sustentável e extensão. Nessa edição desse semestre, 2022-1, nós estamos com a turma do PPGA, turma de ingressantes no mestrado do PPGA. Então, sejam bem-vindos, bem-vindas estudantes aí do mestrado, do programa de pós-graduação em administração. Temos também estudantes do doutorado em administração, né? E também estudantes do mestrado profissional em administração pública, né, que também participam conosco aqui dessa edição da disciplina. Inicialmente, eu queria me desculpar, especialmente com o pessoal lá do programa de pós-graduação em administração pública, que inicialmente a gente tinha marcado essa disciplina para se iniciar às 17 horas, né? E por um motivo alheio aqui à minha vontade, alguma confusão também, mas hoje eu tive que participar de uma banca de doutorado que eu não estava programado para ela, fui convocado para essa banca, e aí nós tivemos que alterar esse horário para as 19 horas. Né? De modo que eu queria também já combinar com vocês, porque algumas pessoas já me disseram também do programa de pós-graduação em administração que não teriam condições de acompanhar nesse horário das 19 horas. Né? Então, na semana que vem, nós vamos iniciar às 17 horas, tá? Tanto para ajustar a questão de participação do grupo, né, do programa de pós-graduação em administração pública, como também para viabilizar a participação daquelas pessoas que têm compromissos, aulas, né, são professores, dão aulas à noite e não teriam condição de acompanhar essa disciplina conosco nesse horário. Então, eu já alterei lá no campo, aliás, no SIGA-A, né, o nosso material está disponibilizado lá no SIGA-A. Eu fiz uma modificação do arquivo que eu disponibilizei, ele estava com um erro na programação desses encontros, e aí eu já fiz a modificação. Deixa eu compartilhar a tela aqui, que aí vai ficar mais fácil de colocar vocês a par disso aqui. Né? Vamos lá, compartilhar a tela inteira. Nós decidimos, ainda nesse semestre, manter a oferta dessa disciplina como disciplina remota, pelo motivo que nós não temos aqui no departamento um laboratório de informática que tenha aí vagas suficientes para que todas as pessoas possam participar ao mesmo tempo, né? E na UFLA também a gente está com dificuldade de laboratórios. E como a gente vai explorar alguns recursos tecnológicos, seria interessante vocês também já terem condição de acompanhar, instalar e já se familiarizarem com esses recursos por meio do equipamento de vocês. Né? Então, a gente vai trabalhar aqui alguns recursos, né, de apoio à pesquisa bibliográfica, recursos de apoio, especialmente no âmbito do gerenciamento de bibliografias, e vocês já tendo esse material instalado, né, essas páginas marcadas aí no navegador de vocês como favoritas, isso acaba auxiliando no processo de assimilação das informações que a gente vai passar aqui. Né? Então, só essas informações gerais por enquanto.
né? E a gente pode iniciar aqui a nossa discussão. Já vou direto ao assunto, né? E à medida que eu estiver falando, vocês fiquem à vontade, viu, gente? Eu sei que a turma está chegando agora. Vocês já tiveram aula com a coordenação do curso, outras aulas essa semana aí? Sim. Então, Sim. vocês já mais ou menos tiveram a chance aí de se apresentar, né, de conhecer uns aos outros. Aqui na apresentação online fica meio difícil, né? Mas entre vocês já tiveram essa chance, né, de estar em contato com os colegas, né? Presencialmente. Sim. Ok. Bom, a gente vai trabalhar nessa disciplina de pesquisa bibliográfica e comunicação científica, basicamente com alguns conteúdos essenciais, que eu costumo dizer, né, para a organização da vida acadêmica, e esses recursos que são essenciais para a organização da vida acadêmica, embora às vezes seja difícil assimilar no início, ou mesmo começar a praticá-los desde o início da formação, mas se vocês fizerem um esforço nesse sentido de assimilar algumas dessas ferramentas, né, que vão apoiá-los aí na organização da pesquisa, se vocês fizerem um esforço de trazer essas ferramentas, né, de organização da vida acadêmica, ou mesmo de prática de acesso às bases científicas, e eu prometo a vocês que isso vai facilitar substancialmente o processo de formação de vocês, especialmente naquilo que diz respeito à facilidade de acesso aos dados, aquilo que vocês elaboraram aí ao longo da formação, né, em termos de fichamento de leituras, em termos de acesso a bibliografias, em termos de encontrar exatamente qual é aquele autor que citou aquela frase que eu quero agora colocar aqui no meu trabalho, né? Então, essas ferramentas vão auxiliá-los substancialmente nesses processos. E eu acredito firmemente que isso tem auxiliado muito os estudantes desde 2013. Tanto é que, quando a gente começou com esse processo lá em 2013, com esse processo da disciplina, a gente começou a fazer algumas provocações com os estudantes em termos de realização de trabalho com base em pesquisa bibliométrica, com base em revisão sistemática, com base em revisão integrativa. Não era algo comum no âmbito da administração esse tipo de abordagem, né? E nós começamos a fazer essa provocação no início lá né, dessa disciplina, e acabou que muitos dos nossos estudantes, né, tiveram tanto sucesso, né, com o domínio das ferramentas de pesquisa bibliográfica, pesquisa bibliométrica, de análises da literatura sobre os mais diversos enfoques metodológicos, que chegaram a produzir trabalhos que foram publicados aí em revistas científicas muito reconhecidas, né? Então, a gente tem aí o orgulho de ter participado desse processo, né, e ter ajudado muitos estudantes no passado. Alguns já são nossos colegas aqui, já são professores do programa, que, inclusive, já estão oferecendo disciplinas para vocês aqui. É o caso, por exemplo, do professor José Willer, que tem uma disciplina que é uma disciplina que tem a ver com alguma coisa que a gente vai falar aqui, né, e que, de algum modo, tem né, a origem desse interesse do professor José Willer, né, por esses aspectos de pesquisa bibliométrica, bibliográfica, acesso a bases, vamos dizer, o interesse dele foi iniciado lá atrás, né, quando ele fez essa disciplina, né, mais anteriormente. Então, assim, foi muito gratificante vermos esse tipo de resultado, né? Então, eu espero também que aqui
a exemplo de outras turmas que nós tivemos no passado, que aqui existam pessoas que vão aproveitar esse conteúdo, né? Esse conteúdo vai fazer a diferença na qualidade da pesquisa bibliográfica que fizerem e na qualidade do trabalho que entregarem lá adiante. Tá? Então, muito bom ter vocês aqui. Espero que vocês aproveitem bem o conteúdo dessa disciplina. Tá? Seja bem-vindo, Antônio Eustáquio. Fique à vontade aí. Né? Ah, sem dúvida nenhuma, André. O Zé Willer é fantástico, né? O Zé Willer é um excelente professor e, assim, nós provocamos, né, com essa disciplina algumas questões lá né, quando a gente fez a disciplina com ele, quando ele estava ingressando no programa aqui do PPGA, né? Mas ele passou a dominar tanto que ele ultrapassou 1000 anos à frente aqui o professor, né? E eu fico muito orgulhoso disso, né? O professor ele gosta muito quando os alunos, né, eles voam mais alto do que ele próprio, né? Então eu fico muito satisfeito com isso. Bom, gente, o conteúdo que nós vamos trabalhar aqui, vocês fiquem à vontade, tá, gente, para fazer intervenções, para se quiserem, né, fazer alguma pergunta. Eu gosto que vocês façam isso, porque aí fica menos monótono, menos a minha fala e também com a fala de vocês aí, acho que ajuda, né, no processo de aprendizado. Bom, nós vamos trabalhar aqui com alguns recursos e ferramentas de pesquisa bibliográficas. Hoje, particularmente, vamos trabalhar bastante aí a importância da publicação científica, né? Então, nós vamos trabalhar bastante isso hoje. Vamos falar um pouquinho sobre critérios de qualidade da literatura, que critérios nós devemos obedecer para avaliar, para verificar se um periódico ele é de boa qualidade ou não, né? Então, existem alguns critérios que a gente pode observar para que a gente não caia no conto do vigário, né? Porque tem muito periódico por aí, muitos deles são periódicos que a gente chama de periódicos predatórios. São periódicos que, às vezes, existem mais para vender publicação do que para fazer um trabalho sério, com uma revisão séria, enfim, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com os chamados periódicos predatórios. Às vezes, ali na ansiedade, né, de publicar, como a gente vai ver hoje, o trabalho de publicação não é assim tão rápido, as pessoas são tentadas a buscar uma alternativa mais rápida, uma solução mais rápida. Nem sempre a solução mais rápida ela é a ideal, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre esse processo de publicação e de verificação da qualidade da literatura, né? Vamos falar um pouquinho de revisão bibliográfica bem feita, mostrar o portal Periódicos CAPES, bases de acesso, eu coloquei ali, tem o Google Acadêmico como um exemplo, né, de base de livre acesso, que acaba, não tem assim, um controle de qualidade muito grande, mas acaba ajudando bastante se você souber utilizá-la, né? Bases internacionais, algumas mais importantes aí, né, que a gente vai passar por elas. Estratégias de comunicação científica, gerenciadores de bibliografia, né, que no caso nosso aqui nós vamos trabalhar mais com o EndNote. Isso não quer dizer que, se você quiser utilizar outro gerenciador de bibliografias, você está livre para escolher aquele gerenciador que melhor satisfaça as suas necessidades. Nós aqui vamos trabalhar o EndNote, e mais particularmente o EndNote Web, que é uma conta web, como se fosse um e-mail, você pode, né, criar e acessar essa conta web de qualquer, fica na nuvem, né, os dados dela. Então, de qualquer equipamento, você tem acesso às suas referências bibliográficas, suas anotações, seus fichamentos, né? Isso ajuda substancialmente. A
gente vai falar um pouquinho sobre isso, e alguns portais de interesse do pesquisador. Né? Então, para organizar isso, nós pensamos aqui em 3 encontros online. Eu estou até meio corrido, eu não costumo ser assim, eu costumo conversar mais com a turma, né, até para apresentar e tudo mais, só que eu estou com outra aula às 21 horas, então, por isso, a gente deixou um período mais reduzido aqui de aula. Mas eu creio que esse tempo vai ser suficiente. Se não for suficiente, nós temos a opção de agendarmos aulas, alguns encontros a mais aqui para tirar dúvidas e para ajudá-los aí no processo de elaboração do trabalho final, que é o trabalho de avaliação que a gente faz aqui no final do semestre, né, para essa disciplina. Então, nós vamos trabalhar no regime de 3 encontros online, que são encontros gerais, né, com as turmas do PPGA e do PPG-AP. Né? O primeiro... ok, Vicente, depois a gente conversa sobre isso. O primeiro encontro no dia... Aliás, hoje, né, das 19 às 21 horas. O Vicente está me trazendo uma limitação aí, né? Ele tem aulas às 17h30, mas esse horário das 17 horas eu tinha mais ou menos já definido esse horário e acabou que seguiu com o horário errado para vocês. Né? Mas depois eu vou deixar sempre esses encontros gravados para que vocês possam acompanhar esses encontros, até porque eu vou falar aqui de uso de algumas ferramentas tecnológicas, e na demonstração do uso, às vezes eu faço a demonstração muito rapidamente aqui, e vocês não conseguem acompanhar e anotar tudo. Então, aí vocês têm a condição de depois recuperar essa gravação e verificar como que eu utilizei a ferramenta, né, enfim, né, os recursos, né, de cada ferramenta utilizada, como que eles foram utilizados. Então, a gente vai disponibilizar essas gravações lá no SIGA-A, né? E aí a gente né, vocês vão poder acompanhar isso por lá também, tá? Bom, e outra coisa, eu não faço lista de presença nesses encontros aqui, né? Então, eu estou entendendo que a gente não vai conseguir chegar a um horário que atenda a todo mundo. Né? Então, a gente, por exemplo, hoje eu estou prejudicando algumas pessoas que não puderam estar aqui por conta de aulas. Né? Elas têm aulas e foram várias pessoas que me manifestaram essa dificuldade de estarem aqui às 19 horas. Então, eu disse para elas que elas poderiam acompanhar a gravação depois pelo SIGA-A. Eu imagino que isso vai acontecer novamente, porque como essa disciplina é concentrada e as outras aulas não param, né, elas continuam acontecendo aí nos horários previstos. Então, a gente não tem... só se a gente fizesse aí 3 dias diretos sem aulas nos programas para termos a possibilidade de fazermos essa disciplina mais concentrada. Mas eu também não tinha muita agenda, sabe? Eu estou bastante atribulado com várias responsabilidades e, por isso, não foi possível, né, concentrar ou combinar com as coordenações dos programas, né, que essa disciplina fosse feita de uma maneira mais concentrada, né, sem a existência das aulas, né, de maneira simultânea. Bom, mas aí a gente vai conversando e vai ajustando esses detalhes aí. Eu não faço chamada, então eu vou disponibilizar, né, de maneira gravada essas aulas lá também, e aí ninguém vai ser prejudicado com a perda de conteúdo, vai poder assistir isso depois, tá? Ok, então, algumas pessoas se manifestando aqui sobre essas questões, né? Mas vamos adiante, depois a gente, se for o caso, né, conversamos aí com as pessoas mais em particular sobre questões específicas.
Bom, nós temos um encontro na sexta-feira agora com a turma do PPGA. Por que esse encontro com a turma do PPGA apenas? Porque o trabalho a ser entregue no final do semestre, ele é diferente, né? Ele tem uma cobrança um pouco diferente, né, para a turma do PPGA. E por ter essa cobrança um pouco diferente para a turma do PPGA, a gente marcou esse encontro extra na sexta-feira, agora, às 14 horas, né, de 14 às 16, para explicarmos esse aspecto específico aí do trabalho a ser entregue, né, pelo grupo do PPGA. Tá? Isso quer dizer o seguinte, que se alguém também do PPGAP quiser, né, assistir, não tem problema nenhum não, tá, gente? O encontro vai ser com a turma do PPGA, mas o conteúdo pode ser interessante também para quem quem é do PPGAP. Então, vocês fiquem livres, caso queiram acompanhar esse encontro eu vou deixar a gravação do mesmo jeito, tá? Também para a turma do PPGAP. Fiquem livres para assistirem a esse encontro aí do dia 11, mas eu vou falar especificamente do trabalho a ser entregue pelo grupo do PPGA, tá? Bom, então, só para a gente começar, antes, em vez de já começar a falar de aspectos da pesquisa bibliográfica, eu trouxe aqui alguns portais, né, para que vocês possam ter conhecimento. A ideia é que vocês, ao longo dessa semana aí, possam acessar esses portais e já começar a ter uma certa interação com esse material. Então, por exemplo, aqui tem o portal Periódicos CAPES. Então, o portal Periódicos CAPES é esse que está na tela, né? Se vocês observarem no portal Periódicos CAPES, tem uma parte aqui, deixa eu sair daqui para ficar mais fácil. Tem uma parte aqui que, aqui, ó, tá piscando aí, né? Ó, meu espaço, tá vendo aqui? Meu espaço. Esse meu espaço e outra coisa que tem aqui também, olha só, como eu estou na UFLA, então ele já reconheceu aqui o acesso pela UFLA. Mas se vocês estiverem em casa, vocês podem acessar o portal Periódicos CAPES por esse link aqui, que é o acesso CAF, Comunidades Acadêmicas Federadas, tá? Então, quando você abre aqui, ó, acesso CAF, no caso, o meu já reconhece automaticamente porque está na Universidade Federal de Lavras. Eu já estou aqui na internet da UFLA e ele já faz esse reconhecimento pelo link, pelo proxy da UFLA, então eu não tenho necessidade de fazer o cadastramento. Mas vocês, no caso, como estão, não sei se alguém está em casa, né, e não tem ainda, e não está com esse acesso habilitado pelo proxy da UFLA, vocês podem escolher aqui pelo acesso CAF, né, lá você tem uma busca de instituições, você vai digitar a UFLA, vai abrir a UFLA, e aí ele vai te pedir um código de login e senha. Esse login e senha é o mesmo login e senha do seu e-mail institucional, né? Então, é o seu login do e-mail institucional, sem o arroba, né, só a primeira parte do login, e o e-mail institucional. Quando você clica né, e coloca o e-mail institucional, ele disponibiliza o acesso ao portal Periódicos CAPES. Né? Ah, professor, mas qual é a diferença de eu fazer o acesso pelo link da UFLA e sem o link da UFLA? A diferença é que o acesso sem o link, ele é muito mais limitado do que o acesso com o link, né? Porque muitas das bases científicas que nós acessamos são bases pagas, né? Não são bases que nós podemos acessar livremente, são bases pagas. E o acesso a essas bases científicas, quando eu falo de base, gente, eu estou falando de bases científicas que são, vamos dizer assim, portais que reúnem diversos periódicos científicos que estão indexados dentro daquela base.
Então, por exemplo, quando a gente fala Cielo, Cielo é uma base científica que tem critérios para indexação de periódicos, ou seja, os periódicos científicos que quiserem estar vinculados dentro da Cielo precisam cumprir uma série de critérios de qualidade, e uma vez cumpridos esses critérios de qualidade, o Cielo aprova a inserção daquele periódico ali. É um processo bastante trabalhoso, né? Mas é necessário para garantir a qualidade. E aí, uma vez que aquele periódico está aprovado dentro do Cielo, o Cielo praticamente dá um selo de qualidade para o material científico que está publicado ali naquele periódico. Então, a base, dependendo do nome da base, né, do nível de exigência, ela praticamente agrega aí um selo de qualidade ao periódico que está indexado dentro dessa base, né? Então, esse aqui é o portal Periódicos CAPES. Eu queria que depois que vocês já começassem a explorar esse portal. Dentro do portal Periódicos CAPES, nós temos aqui busca de bases. Eu vou direto na busca de bases, né? E vou direto aqui numa das bases que eu mais gosto, que é a base Web of Science. Então, eu fiz aqui busca de base, cliquei na letra W, né, porque as bases são organizadas em ordem alfabética, por letra. Então, aqui tem a Web of Science, né? Cliquei na Web of Science e agora o portal vai me direcionar para a Web of Science. Se eu fosse acessar a Web of Science direto do navegador, não sei se vocês têm algum recurso para resolver esse problema. Eu não consegui. Eu só consigo acessar a base Web of Science se passar pelo portal Periódicos CAPES. Tá? Então, aí a gente está aqui na base do Web of Science. Se vocês observarem aqui embaixo, ó, tem o nome CAPES. CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento. Então, quer dizer que a gente acessou pelo portal Periódicos CAPES e o sistema reconheceu que, né, eu estou, né, dentro do portal e agora ele me libera o acesso, né, que é um acesso restrito, né, que não é qualquer pessoa que tem acesso a ele. Se você fosse acessar a base Web of Science para baixar artigos científicos sem o patrocínio, vamos dizer assim, da CAPES, você pagaria aí 25, $30 por artigo baixado, tá? Então, assim, para a ciência e tudo mais, o acesso, né, a esse material científico de alta qualidade, proporcionado aí pela CAPES, que é uma política pública, né, que permite o acesso, é fundamental para manter e para expandir a qualidade da nossa ciência. Então, a gente tem que aproveitar muito bem essas, né, possibilidades que nós temos, né? Então, olha só, aqui eu queria só mostrar para vocês, esse aqui é o portal, né, é um portal, depois a gente vai explorar isso com mais tempo, agora é para mostrar rapidamente, né? Dentro aqui, ó, tem produtos, esses produtos têm um negocinho chamado Journal Citation Reports, né? Esse Journal Citation Reports é o famoso fator de impacto. Não sei se os coordenadores falaram aí para vocês, né? O professor Daniel, a Arimateia, falou de fator de impacto, né? Então, aqui é o Journal Citation Reports é um dos fatores de impacto que a academia no Brasil considera um fator de, né, um indexador de alta relevância para se definir a qualidade do periódico, né? Então, se você vier aqui, você tem várias possibilidades de busca de journals, por exemplo, por categoria. Vamos pegar aqui, ó, categoria Economics and Business. Aqui, dentro de Economics and Business, tem Business. Vamos aqui, ó, Business.
E aí vai sair a lista de periódicos que estão indexados aqui. Só para, no caso do JCR, gente, se vocês escolherem um dia publicarem artigos que estejam indexados nessa base JCR, vocês podem ficar tranquilos que são periódicos de alta qualidade, né? Então, por exemplo, naquelas pontuações, né, de QualisCaps, que está tá bastante confuso esse negócio do QualisCaps. Eu até coloquei uma lista de classificação de QualisCaps para vocês, vou falar mais sobre isso mais adiante, mas a gente se orientando lá pelo QualisCaps, a gente está ficando bastante confuso, né? Aqui tem as áreas. Então, se você tiver alguma dificuldade em atestar a qualidade do periódico que você vai publicar, ou do periódico que determinada pessoa, né, um autor que você queira citar, né, publicou, às vezes você tem dúvidas se o periódico é bom ou não, aqui você tem condições de avaliar essa qualidade, tá? Então, eu não vou, aqui mais como curiosidade para vocês, não quero explorar isso agora, né, até porque nós vamos falar disso mais adiante, tá? E uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês hoje ainda, e para que vocês possam explorar isso ao longo dessa semana, é o EndNote Web. EndNote Web. Se você for aqui no Google, EndNote Web, você vai encontrar aqui a primeira referência ao EndNote Web, né? O meu já está aí, você vai cair numa página do EndNote Web. Então, eu já vou lançar aqui uma tarefinha para vocês criarem uma conta no EndNote Web. E aí a gente vai explorar aí ao longo das aulas a funcionalidade. Esse aqui é o chamado gerenciador de bibliografias. Ok? É o gerenciador de bibliografias que nós vamos utilizar. Você pode utilizar também o Mendeley, né? Tem algumas pessoas que usam o Mendeley. Deixa eu ver aqui, ó. Pois não, Maria. Eu usava, eu tenho até que recuperar isso, mas eu usava o Zotero. E você estava bastante assim, familiarizado? Você achava que ele funcionava bem? Olha, quando começou o mestrado, porque eu precisei trancar no semestre passado, então faz, sei lá, uns 6 meses que eu não mexo com ele, mas no início eu estava, inclusive já tenho até algumas pastas, arquivos já com textos guardados, assim. Eu não sei se para quem já usa algum, você precisa entrar no EndNote, não sei. Tá, não precisa não. Você pode, se você já usa, né, esse gerenciador, eu não conheço, não sei como que é a interoperabilidade, né? Como é que ele se relaciona com as bases, né? Se você já pode puxar das bases para ele. Acho que sim. Né? Bom, eu vou ver, aí eu te falo. Se tiver mais fluido, eu te falo. A sugestão que eu dou, Maria Carolina, é avaliar, né, os recursos que você tem aqui pelo EndNote e verificar se você tem os mesmos recursos lá pelo Zotero, né? Zotero, deixa eu escrever aqui. E se você acha que os recursos são similares, né, fique à vontade, né? E, assim, independentemente disso, o que a gente está estimulando aqui é o uso de um gerenciador de bibliografias, né? Você já está habituada com o uso do Zotero, vai adiante, vai em frente. O importante é você, né, ter um gerenciador para te facilitar na organização da vida acadêmica. Tá? Algumas pessoas gostam bastante do Mendeley, que é esse que está na tela aqui, né? Eu, honestamente, aqui tem que criar uma conta e tudo. Eu não sei, não conheço. Eu uso o EndNote, eu já tive o EndNote instalado no computador, ele tem também a possibilidade de comprar a instalação, né? Mas eu
mudei de equipamento, perdi a instalação. Agora eu estou adquirindo outro software para instalar no computador, porque ele tem mais recursos. Eu gosto bastante, sabe? Inclusive, tem um recurso lá, esse que é instalado no computador, você coloca lá uma determinada pasta com referências bibliográficas e ele busca de maneira automatizada os PDFs dessas referências na internet, sozinho. Você, olha, buscar os PDFs. Você tem uma pasta com várias referências bibliográficas guardadas. Então, o EndNote instalado no computador, ele tem essa funcionalidade. Ele faz busca dos PDFs sozinho, de forma automatizada. Então, é uma facilidade, sabe, que a gente tem lá. Esse aqui é o meu MyEndNote Web, né? Ele tem várias pastinhas aqui que eu utilizo. Essas pastinhas sempre me servem. Eu tenho coisa aqui da época que eu fazia mestrado, então, que são, sei lá, às vezes fichamentos, coisas assim, trabalhos que eu entregava, né? Trabalhos de resenha que eu entregava sobre um determinado texto, eu ia lá e guardava essas referências aqui no MyEndNote Web. Então, se eu entrar aqui, por exemplo, nesse artigo aqui, ó, né, é uma referência que ela vai estar pronta para ser citada a qualquer momento. Então, eu tenho o resumo, mas aqui ó, tenho Research Notes, essa parte aqui, Research Notes, eu posso colar aqui, vai entrar como TXT, né? Eu posso colar aqui uma determinada resenha que eu fiz sobre esse artigo aqui, né? E deixar guardado. Um dia, quando eu me lembrar desse artigo, né, às vezes eu não sei exatamente qual era o autor, esqueci do autor e tudo mais, mas eu me lembro do tema. Então, eu posso fazer uma busca pelo tema ou qualquer palavra que, de algum modo, esteja presente aqui no Research Notes. E ele vai me trazer, né, a mineração ali dos resultados, né, e eu vou encontrar esse texto facilmente. Então, assim, isso facilita enormemente a organização da vida acadêmica. Então, já fica aí como tarefa para vocês entrarem no EndNote, criarem uma conta aí no EndNote Web. Tá? Eu deixei outras coisas aqui, mais como, por exemplo, fator de impacto Scopus, mas depois a gente mostra isso aí no decorrer da nossa conversa. Tá bom? Então, antes a gente entrar para essa parte mais aplicada, a gente precisa fazer um debate aqui sobre a importância da publicação científica, o processo de publicação, e entre outras coisas, que eu acho que é um debate pertinente, né? Deixa eu só colocar aqui. Isso aqui é uma ferramenta também. Depois eu falo como é que essa ferramenta funciona, né? Bom, deixa eu voltar aqui. Por que publicar? A gente tem... e aí nos programas tem sempre uma exigência, né? Para você manter bolsa, você tem que demonstrar, né, algum tipo de envolvimento com publicação científica. Para você, no caso do doutorado, cumprir os requisitos do doutorado, você tem que cumprir requisitos também de publicação científica. Quando você, né, termina uma tese, uma dissertação, se essa tese, dissertação ficar guardada, tudo bem, você deu sua contribuição. Porém, a transformação dessa tese, dos resultados da tese e da dissertação em artigos científicos, permite que você alcance uma audiência muito maior, né, do que aquela, às vezes, muito restrita ali da sua banca, o seu universo. Mesmo que a tese vai para o repositório da universidade,
mas pouca gente faz pesquisa em repositórios de teses e dissertações, né? O lugar onde a gente mais procura informações que vão agregar à nossa construção, à nossa elaboração teórica, são as bases de pesquisa científica, onde estão as publicações de artigos científicos. Não que teses não seja possível de ser agregado, não que livros não sejam positivos em termos de, em termos de contribuição, mas, assim, quando você está lidando com o trabalho acadêmico, especialmente na nossa área de administração, é muito importante demonstrar que você está antenado com o estado da arte e da literatura. E o estado da arte e da literatura, ele se manifesta por meio de publicações científicas, né? Pode até ser que determinado autor, quando chega na maturidade, né, das suas contribuições, ele agora decida escrever um livro. E os livros são muito interessantes de serem agregados, né, numa pesquisa, numa revisão teórica, enfim, né? Só que o livro é uma leitura mais trabalhosa, o artigo é uma leitura mais direta e a tese principal ali do experimento, do estudo, do trabalho científico está ali no artigo, né? Então, da mesma forma que nós procuramos os artigos como formas de avaliar o estado da arte do campo científico que nós estamos inseridos, no qual a gente está inserido, a publicação é a forma também de você encontrar, né, as pessoas que, de algum modo, estarão interessadas naquilo que você fez, né, naquilo que você descobriu, naquilo que você contribuiu em termos acadêmicos e científicos, né? Então, a publicação ela serve a esse propósito. Como é que é o processo de publicação, gente? Como é que funciona o processo de publicação científica? Alguém já teve experiência aí? Eu imagino que o estudante de doutorado, especialmente, já devem ter tido experiências de publicar artigo científico em periódicos. Alguém já teve experiência com o processo editorial de publicação? Pois não, Caio. Oi, boa noite. Professor, eu tive um processo no CASE, né? Congresso de Administração Sustentável e Inovação, eu acho. E aí foi minha primeira publicação, inclusive me ajudou muito no processo seletivo aqui do mestrado. E eu fiquei bem surpresa, porque foi o primeiro, né? E eu esperava as revisões, já estava preparada para todo esse processo psicologicamente. E, para minha surpresa, não precisou de revisão, só tive o prazo para submeter os slides da apresentação, né, e seguir as normas, padronização ali do layout, tudinho, configuração deles, padrão deles mesmo. Mas eu tenho também consultado outras revistas, a Hack, né, é um processo bem mais demorado, bem mais intenso, exige bastante. Então, eu estou achando a sua disciplina aqui super interessante. Já está esclarecendo aqui muita coisa. Mas foi ótimo você compartilhar essa experiência, Karen, porque aí a gente tem a condição também de exemplificar os tipos de publicação, né? Então, por exemplo, quando nós podemos publicar em congressos e podemos publicar em periódicos. A publicação em congresso é uma publicação que nós consideramos uma publicação ainda provisória. Por que provisória? O congresso, ele é o lugar do debate, né? Então, por isso que o texto ele não foi revisado, né? Aliás, você recebe as contribuições dos avaliadores de blind review, assim como um periódico. Só que você não revisa, né? Você não tem o tempo para revisar. Ele já vai direto na forma que você submeteu para a publicação, né? Isso. E eu fiquei até um pouco triste, né? Eu falei, poxa, eu sabia que não estava perfeito, mas não teve assim o aval, o retorno, o tempo, né, para mim fazer melhorias. E eu senti falta disso.
Não, é a observação, né, perfeita, assim. Mas como o Congresso ele assim, considerado um trabalho que ainda está em elaboração, é muito comum que você submeta o artigo para o Congresso, receba as contribuições por escrito dos avaliadores do Congresso, participe dos debates na apresentação do Congresso, anote as impressões, sugestões e contribuições das pessoas que vão, né, participar lá, assistir a sua apresentação, faça as correções juntando tanto as avaliações dos avaliadores como as contribuições recebidas na apresentação, e aí sim o artigo está pronto para submissão a um periódico, né? Então, esse processo de submissão para Congresso é um processo muito que agrega muito aprendizado na escrita científica. Então, mas ele, de fato, ele tem essa limitação. O texto que você submeteu é o texto que será publicado. Então, se você, às vezes, cometeu algum deslize, né, algum equívoco, que foi visto só depois, acaba que esse equívoco ele venha a ser publicado. Por isso, é muito importante, quando vocês, né, forem fazer as pesquisas bibliográficas, cuidem muito em relação àqueles artigos publicados em congresso, porque o congresso, como eu disse, é uma publicação mais que não passou por todo o crivo de qualidade, como a publicação feita em um periódico científico. Tá? Então, nada assim, é óbvio que às vezes você tem um artigo do Enampad lá que foi um artigo que é interessante, que dá uma base boa para você utilizar no seu trabalho. Se o artigo for bom, né, independentemente se ele está no Congresso ou não, né, obviamente ele pode entrar. Só que você não pode, você tem que cuidar para ter na hora de citar, verificar sempre, será que esse artigo desse mesmo autor já foi publicado numa revista? Porque se foi, dê preferência para a versão que foi publicada na revista, daquele autor daquele artigo, porque a revista já tem né, esse critério aí de qualidade, né, o texto já está mais pronto e a contribuição é definitiva. Né? Então, aí já não é um artigo para debate sobre a forma do artigo. A forma já foi pacificada, né, pelo aceite na revista. Então, a publicação se tornou definitiva. Tá? Como é que funciona o processo de publicação numa revista? O autor submete o artigo para o editor, né, na editoria da revista, pelo processo de submissão da revista. As revistas diferem muito em relação a isso. Eu fiquei muito feliz, porque as revistas estavam com muitas regras para submissão, pelo menos algumas aí, revistas internacionais, estavam com muitas regras para submissão, regras formais, sabe? Não regras de conteúdo. O tipo de letra, o tipo de quadro, como tem que ser o quadro, como tem que ser... Muitas revistas ainda cuidam muito dessas regras, mas eu fiquei feliz de uma submissão que eu fiz há poucos dias, né? E percebi que em duas das revistas as regras para submissão estão muito flexíveis, porque eles estão interessados no conteúdo e não na forma. Se o conteúdo for bom, aí sim eles vão orientar, né, nas questões de forma. Né? E você vai ter que fazer toda a mudança, né, o ajuste do tipo de bibliografia, o padrão de referência, o padrão da figura, o padrão do quadro. Mas, bom, essas regras normalmente estão, né, previstas nos periódicos. Então, você tem aí vários periódicos bons no Brasil, que têm lá suas regras, os periódicos internacionais também têm suas regras, e uma vez que você tem ali um texto, um manuscrito, que atenda ao escopo editorial da revista, você, né, seguiu as regras básicas ali, submete o artigo, né, e aí o editor ele tem uma parte, né, que é fundamental, que é a decisão de desk review. Né? Desk review. Né?
ele é uma pré-seleção que ele faz. O editor ou editor responsável pelo tema que você está submetendo, ele faz uma pré-seleção. E ele pode recusar o artigo, né, diretamente, né, e aí notifica o autor sobre a rejeição, ou ele pode notificar o autor sobre aceitar diretamente. Às vezes ele considera o artigo perfeito, o artigo está muito bom, não precisa nem passar para revisão por pares, né? Vamos publicar. Ele pode fazer isso, ele tem esse direito, o editor responsável. Ou o que ele faz, né, normalmente, num processo de publicação habitual, né, é enviar para revisores cegos. Cegos, que é o que a gente fala, que é aquelas pessoas que não sabem quem escreveu o texto, né? Blind review, revisão cega. Tá? Então, esses revisores, eles recebem o texto, o manuscrito, sem a autoria, fazem uma revisão livre ali do texto e notificam o autor pela rejeição ou pela aceitação. A aceitação ela pode ser uma aceitação direta, ou pode ser, que é o mais comum, não é isso, nunca. Dificilmente vocês vão conseguir uma aceitação lisa, direta, né, de um revisor. Normalmente o revisor faz recomendações para que você faça as correções numa segunda rodada, né, e aí você ressubmete o artigo numa segunda rodada da mesma submissão, na segunda fase do processo, né, onde o editor checa se aquelas recomendações foram atendidas ou não e toma a decisão. A decisão ela pode ser pela aceitação ou pela recusa. Tá? Agora, quanto tempo demora isso, gente? Quanto tempo demora esse processo todo aí de publicação? Dizem que demora muito, né? Tem uns que vai para mais de ano. Isso mesmo, Isabela. Tem periódicos que demoram muito, tem outros que já são mais rápidos. Os periódicos internacionais, esses que têm selo de qualidade, né, que são bons periódicos que estão listados nos fatores de impacto, na questão do fator de impacto, a decisão do desk review é muito rápida, muito rápida. Pra você ter uma ideia, esses dias eu fiquei até surpreendido. Eu fiz uma busca lá de match, de texto, de periódico, né? Tem umas buscas que a gente faz assim, você coloca lá o título do artigo, o abstract, né, do artigo, e aí o sistema te traz aqui uma lista de periódicos que deu match. Olha, esse periódico aqui deu match, você pode mandar para ele. E eu fiz isso, né? Eu vou testar essa ferramenta. E aí peguei um periódico lá, eu desconfiava assim que não estava, que o texto não estava muito no escopo editorial do periódico. Mas como o sistema, né, trouxe esse resultado para mim positivo, então eu vou testar. Eu custei, né, adequar todos os critérios lá do periódico, enviei, acho que eu terminei, era quase 1h da manhã, a submissão do artigo. Quando chegou no outro dia, 8h da manhã, fui acessar o e-mail, já tinha sido devolvido pela edição, pelo desk review. Eu falei, gente, esse pessoal está muito rápido. Eu fiquei até desapontado, podia demorar um pouquinho para analisar, né? Mas não, eles devolveram muito rapidamente, né? Então, o desk review desses periódicos internacionais é muito rápido, né? Essa avaliação prévia ali, essa pré-seleção. Tá? Depois eu mandei para outro periódico, nesse está lá já há algum tempo, espero que vá para a revisão por pares. Se o editor decidir enviar para a revisão por pares, nesses periódicos internacionais, isso tem um significado muito positivo, tá? Porque dificilmente o editor que manda para o revisor
dificilmente o revisor vai recusar o artigo. Normalmente, ele vai fazer recomendações de correções. Tá? Agora, esses periódicos profissionais internacionais, eles avaliam num tempo médio menor que um ano, tá, Isabela? Na faixa de 8 meses, um tempo bastante aceitável entre a primeira submissão e a publicação. Agora, periódicos nacionais que não estão, às vezes, tão profissionalizados assim, que contam muito com o voluntarismo de avaliadores, que não são avaliadores pagos, né, são avaliadores voluntários, né, e editores também, que não são editores que recebem algo, são editores que cumprem aquela tarefa, né, acadêmica, mas não estão ali com um emprego, não é um emprego, eles não ganham nada por isso, e acaba que esse processo fica em segundo plano, né? Eles colocam, obviamente, outras atribuições em primeiro plano e a editoria de revista, a revisão de artigo como segundo plano. Isso, obviamente, impacta no tempo maior, né, para a publicação. Então, não se assustem caso vocês se depararem com 1 ano e meio, 2 anos, entre a primeira publicação e a decisão final, aliás, a primeira submissão e a decisão final e publicação do seu artigo. Tá? Por isso, gente, é importante começar cedo nesse processo, seguindo os passos que a Karen colocou aí, submetendo para congressos. Não percam a chance de submeter artigos de disciplinas, né, coisas que vocês já vêm trabalhando aí na monografia, que trabalharam, né, na monografia. Submetam para congresso antes, né, e depois já vão, né, também tentando fazer a submissão para periódicos. Ah, tá, o ORCID. A gente pode falar sobre isso, Isabela, eu posso explicar sobre isso é tipo um ID, né? É uma identidade acadêmica, né, que os periódicos nacionais, inclusive, estão pedindo agora que a gente faça. Não é bem simples de fazer, isso não tem mistério não, tá, Isabela? Ai, obrigada, Dani. Eu fiquei perdida, eu falei, o que é isso, gente? Não tem nem ideia. Mas tá bom, obrigada. Pois não, Karen. Professor, quando aconteceu de eu submeter para o CASE, eu não tive, eu tive que afirmar, né, que eu não iria, não era apresentado, o trabalho não tinha sido apresentado em outro congresso e que eu não podia submeter para um outro evento. Mas aí, se eu apresentei no congresso do CASE, não foi publicado, né, foi só uma apresentação. Eu poderia pegar esse mesmo texto, trabalhar e submeter para outra revista? Você não pode, Karen, fazer o seguinte. A gente está entrando aqui nos. Eu tinha deixado os aspectos éticos para discutir mais adiante. Mas, assim, o artigo que você submete a um congresso, ele tem que ser inédito, né, no congresso. O artigo que você submete na revista, ele tem que ser inédito também na revista. Agora, os periódicos, eles compreendem, especialmente no Brasil, porque essa é uma prática, que aquele material que você mandou para o Congresso não é o mesmo que vai para a revista. Por quê? Porque ele passou por revisão, passou por reelaborações, ele foi melhorado, ele recebeu contribuições, então não tem problema você mandar para a revista. Tá? No caso do Congresso, você não pode mandar para dois, por exemplo, você mandou para o Enampad, agora mandou para o CASE, o mesmo texto, não pode. Da mesma forma, você não pode submeter para 2 revistas ao mesmo tempo, né? Porque isso é por exemplo, quando você submete um artigo a um periódico, você está usando os recursos daquele periódico, o tempo do editor, você está usando os avaliadores da revista, você está se valendo das avaliações que estão sendo feitas acerca do seu trabalho, e aí você submeter só para obter isso, ou submeter para mais de um periódico, né, para
ver depois qual que anda mais rápido na avaliação, não é uma prática eticamente aceitável no campo, no âmbito acadêmico, né? Você pode ser mal vista por isso. As áreas científicas, gente, são muito restritas. Então, por exemplo, é muito comum que alguém que avalie um artigo numa revista avalie em outra também. Imagina se ele pega o mesmo artigo, né, ele vai avisar para o editor, olha, essa pessoa aqui está distribuindo o artigo aí para vários periódicos aí para avaliar. Então, não é correto. Mas agora, quando você assina lá no CASE, você quer dizer o seguinte, que o artigo não foi publicado em outro meio. Ok, é inédito, beleza. Agora, uma vez que ele passa por revisões, uma vez que ele recebe contribuições e você melhora o artigo, ele pode ir para revista. Tá? Então, é um processo aceitável e natural aí de evolução e maturação, né, do seu trabalho. Tá? Então, a gente já falou sobre isso, né? A publicação em revistas, ela permite aperfeiçoamento, né? Por meio de revisões por revisores. É importante isso, né? Publicação em revista é permanente. Então, os bons periódicos têm edições aí de, sei lá, 50 anos atrás. Está lá, né? Se você quiser saber o que foi publicado há 50 anos atrás, está lá, daqui, sei lá, 20 anos. Né? O seu artigo publicado em revista estará lá no repositório do periódico. Né? A possibilidade de alcançar reputação internacional. Né? Então, e aqui, gente, é importante que a gente trabalhe um pouquinho essa questão da internacionalidade. Né? Muita gente acredita que é difícil publicar nos periódicos internacionais. Mas acredita que é mais fácil publicar nos nacionais. Às vezes, publicar nos nacionais é tão ou mais difícil do que publicar em periódicos internacionais. A única coisa que é mais difícil no periódico internacional é a barreira da língua. Mas o próprio programa, a UFLA, tem editais de tradução científica, que são editais que vocês têm acesso, né, que vocês podem se valer deles para buscar a tradução dos trabalhos de vocês, né, e submeter a esses periódicos internacionais. Pois não, Isabel? Isabela? Opa, achei que tinha aberto o microfone, não estava. Eu fiquei com uma dúvida sobre a questão de publicação em revista, né, que é em uma revista só. Mas, por exemplo, se for fazer uma publicação internacional, eu posso publicar numa revista internacional e em uma nacional ou não? O mesmo texto? Não pode. Não. Ou quando é internacional, nacional. Ah, tá. Não, porque... No caso do nacional. Não pode. O que você pode fazer é o seguinte, Isabela. Você pode melhorar o seu texto. Né? Melhorar o seu texto. Porque tem uma coisa chamada autoplágio, tá? Que é uma prática que não é recomendável do ponto de vista ético. Né? A gente sabe que tem autores muito conhecidos que fazem isso, já fizeram isso no passado, tá, Isabel? Tem muitos autores, eu conheço alguns aí que já fizeram muito isso, mas não é uma prática recomendável. Tá? Então, por exemplo, se você vai utilizar a base da sua pesquisa, né, para, quem sabe, fazer uma reflexão, você pode citar você própria. Né? Olha, o trabalho feito por Isabela, né, em 2019, né, trabalhou sobre isso. Né? Entretanto, uma parte dos resultados, né, ficou de fora daquele trabalho publicado. Né? Aqui a gente vai abordar outra parte. Né? Não tem nenhum problema em você estar constituindo aí um programa de pesquisa na sua área de competência.
O problema é quando você começa a fazer o que a gente chama, né, algumas pessoas chamam aí de salami science, né? Ou sei lá, buscar subterfúgios diversos para ampliar o número de publicações científicas. Tudo bem que o público pode ser outro, né? Você vai alcançar um público diferente com a publicação internacional. Só que o fato dela já ter sido publicada nacionalmente e o mesmo texto ir para a tradução, eu não recomendo. Isso não é uma prática eticamente bem vista, né? No meio acadêmico, não. Tá? Entendi, Dani, Quando a obrigada. gente fala quando a gente fala do ineditismo, a gente assume, né, o periódico ele pede que a gente assine um termo de ineditismo em relação à publicação que a gente faz. Esse ineditismo não é um ineditismo somente na língua inglesa, ele é um ineditismo em qualquer língua, né? Então, se ele já foi publicado em outro meio, então ele perdeu o seu ineditismo, então ele não atende mais aquele critério definido pelo periódico de ineditismo. Então, como posso começar? Né? Vocês estão aí no mestrado, doutorado, né? Vocês têm uma opinião sobre um assunto, trabalhou numa disciplina, né, que estudou, fez uma boa revisão teórica sobre um tema, né? Desenvolveram aí uma opinião sobre o tema e tem algo a dizer sobre ele. Já realizou uma apresentação em conferência, congresso, né? Então, você tem toda a condição de iniciar no processo de publicação científica. Tá? Então, que acho que é o caso aí de todos vocês, né? De algum modo, né, se já não estão nesse processo, né, aliás, se já não estão com isso pronto, né? Com manuscritos já prontos para serem publicados, estão nesse processo, inseridos nesse processo. Né? E aí é um exemplo do que eu falei de periódicos predatórios. Né? Esse foi um experimento feito aí por um conjunto de pesquisadores que pegou lá um estudo fake de câncer. Aliás, tem uns programinhas de computador aí, um site de computador, que você coloca lá algumas palavras-chave e eles geram um artigo científico na forma exata, perfeita de um artigo científico. Coisa impressionante, um artigo fake. Não tem sentido nenhum naquilo, né? Foi um artigo gerado por inteligência artificial com base em algumas palavras-chave, geraram um artigo fake. Então, nesse experimento aí, os autores do experimento geraram um artigo fake na área do câncer, né, sobre câncer, estudo de câncer, pegaram esse artigo fake e submeteram para 255 periódicos de acesso aberto, né, open access, né, que eram reconhecidos como periódicos predatórios. Olha o resultado que deu esse experimento do pessoal aí. Né? Apenas 106, né, dos 255 periódicos submetidos, né, negaram, né, a publicação do artigo fake. Para outros 150 e tantos, para o restante, né, acho que 149, não é isso? O restante aceitou, né, o artigo fake. Aí a gente vê o seguinte, mas espera aí, qual o critério de qualidade? Né? Obviamente, isso não foi publicado, eles seguiram no processo de submissão até o ponto de ser publicado, depois retiraram. Né? Mas isso desperta em nós aí uma preocupação enorme com a qualidade, né, da informação científica, tanto a informação científica que a gente acessa,
quanto os meios de divulgação da informação científica que a gente produz, né? Por isso, a gente tem que ter muito cuidado na hora de escolher o periódico para submissão, né? Por isso que essa discussão de qualidade, né, de periódico é muito importante para esse debate todo, né? Bom, de modo geral, né, a gente tem uma lista de elementos aí que são elementos procurados pelos editores, né? Os editores, eles buscam, de certo modo, esses elementos todos aí, né? Originalidade, né, da abordagem, relevância e extensão, metodologia, né? Se a metodologia está bem elaborada, se as conclusões são válidas, ou seja, podem ser produzidas a partir do método que foi pensado, né? Se tem coerência, né? A articulação base teórica, método e resultados alcançados. A clareza da redação. Gente, nós precisamos... eu digo nós porque eu também tenho essa dificuldade, né? Muitas vezes a gente escreve demais, a gente tem que ser mais objetivo em algumas frases, né? Ou evitar orações muito longas. Tem gente que tem mania de escrever um parágrafo sem nenhum ponto final, é uma frase só no parágrafo. Não é adequado, especialmente para texto que vai para o inglês, né? Porque na língua inglesa eles têm... né, você observa, né, que as frases são menores. Aqui no português a gente estende demais o raciocínio. Quando chega no final, a gente já esqueceu aquilo que estava lá no início, né? Então, texto limpo, claro, estrutura coesa é importante, né? Isso exige treinamento, exige prática, né? Argumentação lógica eficiente. Uma coisa que a gente aprende quando a gente lê muito texto em inglês. Normalmente, a estrutura de um artigo científico produzido na língua inglesa, ela é a estrutura com aquela introdução, que a introdução ela é bem atrativa, ela já te chama para dentro do texto, né, já te coloca no objetivo do trabalho de maneira bem clara, te mostra os gaps da pesquisa, te mostra como que o trabalho vai ser organizado. Tem ali um referencial teórico, tem a metodologia, os resultados, né? E depois dos resultados, você tem uma parte que normalmente você encontra em artigos produzidos na língua inglesa, que são as implicações teóricas e práticas desses resultados, que é um retorno à teoria, né? Que é um retorno aquilo que você elaborou lá no seu referencial teórico. Muita gente, e isso é um defeito que a gente encontra em várias bancas de mestrado e bancas de TCC, banca de TCC principalmente, né? Mas banca de mestrado também, a gente encontra esse tipo de situação, que é a seguinte: o sujeito vai lá, elabora o seu referencial teórico, metodologia, quando chega nos resultados, esqueceu tudo do referencial teórico. Agora ele não cita mais nada, não retorna mais nada daquilo que foi feito lá no referencial teórico. Espera aí, gente, né? Você precisa... Quais são as implicações teóricas dos seus resultados? Qual é o diálogo, né, entre aquilo que você encontrou como resultado e a teoria que te fundamentou, né? O que isso diz para a prática, né? Como que isso afeta o contexto da ciência produzida no seu campo? Como que isso afeta o contexto das práticas organizacionais, né? Enfim, isso é muito importante. Pois não, Isabela? Ô, Dani, depois dos resultados, você falou que vem as implicações, eu já vi também que vem discussões. É a mesma coisa ou é diferente? Normalmente o pessoal, né, no Brasil tem resultados e discussões, né? Pode ser, mas as implicações, você pode ter um tópico só de resultados e discussões, né, que é esse retorno também à literatura,
mas implications, especialmente trazendo aqui do inglês, é mais comum de você encontrar em texto em inglês. Mas você encontra também discussões, tá? Não tem problema. O importante é você responder, seja por meio de discussões, seja por meio de implicações. E daí? Né? Esses resultados revelam o quê? Quais são né, as questões teóricas, né, que os resultados te permitem avançar? Quais são as questões práticas que os resultados te permitem projetar? Né? Então, isso é mais ou menos isso, Isabela. Sim, né? Mas quando vocês... E aí, acho que vale a pena fazer um exercício, né, nas leituras que vocês fizerem, nas muitas leituras que vocês fizerem, o exercício de estudar como o autor daquele artigo, daquele texto científico, como que ele está organizando as partes do texto. Né? E anote as soluções que você achou criativas, que podem ser soluções para o seu artigo. Isso é um aprendizado muito interessante a ser feito. Né? Observar como que o autor organizou a discussão. Pois não, Robson? Dani, assim, só em título de colaboração, eu fiz um curso uma vez com um colega meu de trabalho, que voltou do Canadá, sobre ensaio acadêmico, no modelo nórdico. E que tem o hook, ou seja, esse momento de fisgar, você tem as informações conectoras, a sua tese clara, o que você está defendendo, os top sentences, ou seja, qual é o seu argumento, logo a seguir, no parágrafo, os dados para tornar robusto esse seu argumento. O que eu achei muito interessante é você apresentar uma antítese da sua tese, e você refuta ela, e aí, na conclusão, você retoma a sua tese e faz essas suas considerações. E desde que eu comecei a escrever, e comecei a trabalhar isso com os meus alunos também, mas você começa até para usar esse roteiro, para você fazer a leitura de um texto, depois, se o pessoal quiser, eu posso até disponibilizar o material que eu tenho. Porque isso facilita muito, tanto para você estruturar a sua ideia na hora de escrever, você faz, né, lá na sua tempestade de ideias lá, qual é a tese que eu vou defender, já começa a buscar possíveis os top sentences que realmente vão dar condição de você sustentar essa tese. Eu achei muito interessante, porque depois disso você não consegue ser tão prolixo na sua escrita. Você vai treinando a ser mais objetivo, né, no que você efetivamente quer dizer. O Robson, se você pudesse compartilhar conosco aí, seria interessante. Eu acho que é muito, né, é diferente, né? Como que no inglês você nota nitidamente qual é a tese, como que os argumentos principais estão ali, né, dispostos, como que os pontos conflitantes ali eles estão elaborados também, né? Você não fecha os olhos para isso, né? Você traz esses pontos também. Eu acho que é uma boa, né? Você compartilhar conosco aí esse material. Né? Eu não sei se a Isabela estava com a mão levantada, não sei se queria falar, Isabela. Não, foi sem querer. Não, é muito bom. Bom, referências recentes é um ponto importante, viu, gente? Assim, o pessoal reclama demais, às vezes, né, o pessoal está muito preocupado com atualidade sempre e tudo mais. Mas se você vai apresentar uma discussão num periódico, precisa estar com referências recentes. Né? É muito comum a gente participar de bancas e tudo mais, e a gente perceber que, às vezes, ficou faltando um pouco mais em termos de atualização do referencial. Né? Isso
em periódico científico, dificilmente passa. Se o periódico é bom, né, tem uma boa qualidade, quando você submete e tem alguma deficiência em relação à atualidade do tema, isso é relativo também, viu, gente? Porque tem temas que estão, assim, você vai falar de Covid, obviamente é muito recente, né? As publicações são de 2020 para cá, né? Porque antes disso não existia o Covid, né? Agora, tem coisas que, referências de 4, 5 anos, são referências ainda atuais, né? Então, não dá para a gente estabelecer um corte, né? Somente referência até porque em todas as áreas do conhecimento você encontra trabalhos que são trabalhos seminais, trabalhos antigos que ainda são atuais. Se você vai trabalhar lá na nova economia institucional, né, você vai ter que fazer referência ao institucionalismo do Coase, lá de 1937, trabalho do Coase de 1937, que ainda é atual hoje, né? Então, assim, obviamente, a gente tem que ter, né, certa né, condescendência aí com as áreas, né, porque as áreas elas manifestam, né, realidades um pouco diferentes umas das outras. Porém, quando a gente fala de estado da arte e da literatura, né, a gente tem que se referir né, trazer, né, o debate mais atual, né, e isso se revela é, no tempo aí, né, das referências que você está utilizando, o tempo que elas já foram publicadas, né. Questão de internacionalidade, né, foco global, especialmente você pode falar de Brasil, obviamente, mas, né, no texto, especialmente quando você vai publicar lá fora, né, ele tem que tratar de Brasil, mas também tentar despertar no leitor que aquele problema local, ele também pode despertar um interesse global, né? Isso, você pode trabalhar isso no texto. Aderência ao escopo editorial da revista e título, palavra-chave e resumo. Gente, só uma dica aqui. Quando a gente fala de periódicos indexados, a gente se refere a um sistema de indexação. O que é indexação? A indexação é quando a gente pega termos-chave e coloca esses termos-chave na busca do material que você quer obter, né, do artigo que você quer. Né, olha, você tem um tema e eu quero pesquisar sobre esse tema, eu preciso fazer a busca na base científica com aquelas expressões-chave, e o retorno, obviamente, vai virar, né, com alguns artigos ali, né? Esse retorno ele só é possível porque os autores daqueles artigos colocaram aquelas expressões que você procurou, ou no título, ou no resumo, ou nas palavras-chave. Então, você não pode desperdiçar espaço. O que eu quero dizer com isso? Se você colocou no título nova economia institucional, que eu falei aqui, né, nova economia institucional, você não vai repetir esse mesmo termo nas palavras-chave, ou essa expressão nas palavras-chave, né? Porque já está no título. Então, se alguém procurar nova economia institucional, vai te localizar pelo título. Você não precisa da palavra-chave. Ou seja, os termos que você utiliza nas palavras-chave não precisam, é desejável que eles não repitam os termos que já estão no título. Tá? Então, isso é importante. Isso, recorrentemente, às vezes participando de tese e tudo mais, eu estou verificando lá que no título tem algumas palavras e nas palavras-chave as mesmas palavras estão repetidas ali. Né? Então, isso não é adequado, vamos dizer assim. Então, essa é
só para descontrair, né? A gente apanha até ter o paper aceito lá no final do corredor polonês, né? Como eu diria antigamente. Bom, gente, embora a gente tenha essa questão, né? O pessoal às vezes considera o seguinte, que as críticas são... eu acho que hoje em dia a gente não tem que ligar muito para críticas que sejam ofensivas. Normalmente as críticas não são ofensivas. Normalmente as críticas são construtivas. A maioria delas são construtivas, né? Então a gente tem que considerá-las como críticas que vão, de algum modo, contribuir para a melhoria do trabalho, para o aperfeiçoamento do texto. Tá? Então, quando vocês receberem críticas, não desanimem, né? O processo de maturação, ele exige, né, esse tipo de troca, né, com a percepção de outras pessoas que estão especialistas, estão lendo seu texto, que às vezes entenderam que você, em algum momento, falhou em algumas coisas, né, trouxe, né, essa pessoa vai expor essas falhas. Agora, a exposição das falhas não é, de maneira nenhuma, motivo para desanimar no percurso aí, né? Assimile, mesmo que você tenha, né, artigos que sejam recusados, né, artigos que são né, as pessoas não nossa, quantos artigos recusados eu já tive. Mas é interessante, quando a gente tem um artigo recusado com contribuições boas, a gente até fica feliz, porque foi recusado, mas recebeu boas contribuições que vão me ajudar a entender melhor, né, o universo aqui do meu campo científico, vão me preparar para apresentar uma solução melhor na próxima versão do manuscrito, e isso ajuda substancialmente no processo de maturação aí que a gente, né, passa, né, esse percurso todo aí até a publicação final de um texto. Bom, então, esse é um ponto, né, que a gente precisa destacar. A gente vai prosseguir só por mais 20 minutos, tá, gente? Eu tenho aula às 21 horas, então a gente vai ter que interromper daqui 20 minutos, né, mas até lá a gente tem ainda algum conteúdo aqui. Depois eu vou deixar a gravação lá disponível, as pessoas que eventualmente tiverem que sair, né, poderão recuperar, né, aquilo que perderam por lá. Bom, tem um texto clássico aí, né, na área de metodologia científica, Marconi Lakatos, né, que coloca aí as fases, né, da pesquisa bibliográfica, né, como escolha do tema, elaboração do plano de trabalho, identificação de artigos, de textos científicos, identificação e localização, né, compilação, fichamento, análise, interpretação e redação, né? Então, basicamente, são as fases de uma pesquisa bibliográfica, né? Então, a pesquisa bibliográfica ela não se encerra com a identificação e localização dos textos. É preciso compilar, né, esse material, estudar, fichar e analisar, interpretar, né, sintetizar, criar quadros de referência, ali, quadros que possam articular, ou modelos de análise, né, que possam sintetizar, né, o conjunto de textos lidos, e, por fim, a redação, né? Então, a gente vai passar aqui por cada etapa e tentar trazer alguns elementos, né, que sejam relevantes, né, serem considerados aí por vocês em cada uma dessas etapas. Primeira coisa, escolha do tema. E, na escolha do tema, um erro muito comum que a gente comete, às vezes, é escolher o tema com base apenas no meu interesse particular,
né? Vocês participaram de um processo seletivo do mestrado e do doutorado e tiveram êxito no processo seletivo. E vocês se lembram que tiveram que fazer escolhas, né? E essas escolhas, a primeira delas foi relativa à linha de pesquisa, né, à área de concentração que vocês iam submeter o projeto de pesquisa de vocês. Então, essa é uma escolha que tem a ver com o contexto no qual você vai trabalhar. O que isso quer dizer acerca do programa que você pretende acessar? Isso quer dizer que a área de concentração tem ali alguns tópicos, alguns temas, né, algumas abordagens teóricas, né, que de algum modo, estão já praticadas, sendo praticadas, né, que revelam um programa de pesquisa que está em curso no programa de pós-graduação. Né? Então, levar isso em consideração é fundamental quando você vai escolher o tema. Eu participei de banca de seleção. E, infelizmente, nós tivemos candidatos bons, porém, que apresentaram projetos que não tinham aderência à área de concentração que eles escolheram. Então, esse é um ponto fundamental, né? Você tentar fazer essa articulação entre a área de concentração que você está inserido, entre os docentes que atuam naquela área de concentração, entre as competências que já estão instaladas naquela área de concentração, e os seus interesses particulares, o seu background, né, de formação universitária anterior. Né? Então, a conciliação entre esses interesses que são próprios seus, né, internos, e as condições externas que estão ali distribuídas no programa de pós-graduação que você está inserido, né, a conciliação dessas duas coisas é fundamental. Porque somente buscando essa conciliação é que vocês vão, de algum modo, ter condições de executar um trabalho de alta relevância científica. Né? Nesse momento agora, né, depois que vocês já estão no programa, possivelmente já tiveram ou vão ter algum contato com o orientador, e esse é o momento de chegar para o orientador, trazer aquele seu projeto, que foi o projeto que você entrou no programa, e verificar com o orientador se aquele projeto está adequado, se precisa fazer algum ajuste, né, se é necessário ajustar algum, né, até buscar, se for necessário, uma co-orientação fora, porque é possível buscar uma co-orientação fora, se for né, do interesse do seu orientador também. Né? Desenvolver talvez, né, dependendo do tema, o orientador tem interesse em desenvolver aquele tema, mas pode ser que tenha uma metodologia ali, pode ser que tenha uma questão que seria interessante envolver um co-orientador. Então, esse é o momento, vocês estão chegando agora no programa, de sentar com o orientador e discutir aquele projeto inicial, verificar se o projeto inicial precisa fazer algum ajuste, né? Né, bater o martelo nisso, né, com o orientador, de modo que, é óbvio que ao longo do percurso as coisas vão se ajustando também, né? Ao longo do percurso a gente consegue, né, ir ajustando algumas coisas, né? Não quer dizer que você precisa fazer um plano agora e seguir nesse plano até o final, né, de maneira irredutível, de modo algum. Né? O que eu queria que vocês refletissem aqui é a questão da flexibilidade, né? De tentar encontrar um ponto de convergência entre o seu interesse particular e o seu background de formação com as condições que o programa oferece, né? Para que o processo, né, de
de formação contribua tanto para o alcance dos seus objetivos particulares, como também para o alcance dos objetivos do programa, que é estar cada vez mais entre os melhores programas aí do Brasil, né, com publicações altamente relevantes, né. Esse é um ponto a ser considerado. O outro ponto a ser considerado é a escolha do tema. E a gente tem uma dificuldade enorme aí em relação, aliás, outro não, ainda na escolha do tema, né? A gente não saiu da escolha do tema. Mas uma dificuldade grande que a gente tem aqui ainda na questão da escolha do tema é a definição da dificuldade, aliás, a definição da pergunta de pesquisa, né? Fazer a pergunta certa nem sempre é tão trivial assim, né? Tanto é que em muitos trabalhos a gente está lá na defesa do trabalho, né? Lá na defesa do mestrado, na defesa final do trabalho de tese, e o membro da banca diz o seguinte: olha, o que você alcançou aqui, tudo bem, é um trabalho bem feito, porém, a sua pergunta de pesquisa tem que ser reajustada, porque o que você fez é um pouco diferente daquilo que está colocado lá na pergunta de pesquisa. Se isso acontece lá na defesa da banca, imagine o quanto isso é difícil de ser estabelecido logo no início, né, de um projeto, né? Então, assim, fiquem, né, relativamente tranquilos, porque, né, o tempo passa, né? A gente precisa ir se ajustando também, inclusive em relação à pergunta de pesquisa, objetivo de pesquisa você vai desenvolver, né? Porém, é uma dificuldade natural, tá? Encontrar essa pergunta certa, encontrar as palavras mais adequadas possível, né? Então, fique tranquilo em relação a isso, né? Nesse trajeto aí, a gente precisa, né, distinguir sujeito de objeto da questão, né? O sujeito é a realidade a respeito da qual se deseja saber alguma coisa, o objeto é o tema. Então, por exemplo, governança em ambiente de inovação, sujeito, ambiente de inovação, objeto, governança. Então, aqui a gente já começa a delinear, né, com essa diferenciação, né, de objeto e sujeito, a gente começa a delinear tanto o título de um trabalho como o objetivo geral de um trabalho. Isso vai ser fundamental na elaboração dessa pergunta-chave de pesquisa, né? Então, por exemplo, a gente pode pegar um determinado, né, objeto de pesquisa, como, por exemplo, no caso, a governança, e aprimorarmos ou reduzirmos esse objeto em algo mais palpável, né? Porque governança é um termo muito amplo, vocês não concordam? Tem governança de todo tipo, é aplicada a todo tipo de área do conhecimento. Então, a gente pode fazer uso de alguns adjetivos, como, por exemplo, governança colaborativa, que diz respeito a um conceito de governança amplamente discutido na literatura, né? Então, ali a gente já deu um passo a mais na definição desse objeto, né? A gente pode também restringir um pouco mais, por exemplo, governança contemporânea em ambientes de inovação, ou governança colaborativa em ambientes de inovação. Opa, já dei um passinho a mais, né, no sentido de definição do nível de especificidade desse objeto, né? Outras possibilidades, complementos nominais, né? Governança colaborativa em ambientes de inovação, 2 pontos. Estudo dos parques tecnológicos brasileiros instalados em instalados em universidades, né? Então, aqui a gente, né, começou praticamente definimos aí com isso o título do trabalho, o título do projeto que se deseja elaborar, né? E com essa definição do título, eu consigo também delinear um problema de pesquisa, eu consigo também delinear uma pergunta de pesquisa e um objetivo a ser trabalhado, né?
Então, esse processo é um processo que exigirá bastante de reflexão aí de vocês, de conversa com orientadores, porque a qualidade da definição disso vai interferir na qualidade da revisão bibliográfica que vocês vão fazer, porque se você define isso muito bem feito agora, isso vai contribuir enormemente, né, na busca de referenciais teóricos que vão apoiar a elaboração do trabalho, né? E também vai ser fundamental aí em todas as fases, né, na metodologia, na análise, enfim, em todas as fases, né, que você de realização, de elaboração do seu trabalho científico. Pessoal, tudo bem? Está tranquilo até agora? Como é que... Vocês têm alguma pergunta que queiram fazer? Está muito interessante, professor. Muita novidade. A gente vai... só agora, vamos parar por aqui, né? Mas eu queria deixar aí aberto para algum questionamento, se alguém tiver. Bom, não havendo questionamento, pois não, Fernanda. Boa noite, professor. Eu queria saber se tem uma recomendação de número de autores ou número de trabalhos por artigo. Por exemplo, para escrever um artigo, a minha revisão deveria ter, no mínimo, 30, né, trabalhos considerados na revisão. Existe, assim, uma média recomendada? Não existe um número, assim, fechado, viu, Fernanda? Agora, um trabalho de revisão, né, quando é um trabalho de revisão teórica, a não ser que seja uma revisão integrativa, que é uma revisão muito de escopo, né, às vezes você vai selecionar uma quantidade menor de artigos para a leitura completa desses artigos e para a emissão de sínteses, né? Mas, fora isso, um trabalho de revisão ele implica na citação de vários artigos, né? Especialmente se você vai trabalhar com uma revisão de meta-análise, de uma revisão... A gente vai falar um pouco na sexta-feira, e aí sexta-feira nós vamos falar sobre isso, tá? Sobre os tipos de revisão de literatura. Porque o trabalho a ser exigido da turma do PPGAP envolve do PPGA, envolve duas fases, que é uma fase de demonstração de uso das ferramentas que eu vou mostrar aqui, e uma fase de elaboração de um artigo de revisão. No trabalho, eu peço que o artigo de revisão para estudantes de mestrado tenha, no mínimo, 30 referências bibliográficas. E para estudante de doutorado, tenha, no mínimo, 50 referências bibliográficas. Tá? Agora, eu não fico contando referência não, viu, Fernanda? Porque é mais assim, o número de referência, como você solicitou aí, né? Porque se a gente pegar o número médio de referência de bons periódicos, ele transita ali entre 30, 35, 40, 45, 50, não tem ali um número mágico, sabe? Mas, e alguns vão muito além disso, né? Dependendo do trabalho, vão muito além disso. Mas, assim, uma média de 40 referências é uma média muito boa para um trabalho científico que mereça ser avaliado por um excelente periódico. Tá? Obrigada. De nada. Thales? Oi, boa noite, me ouvem? Sim. Ótimo. Bom, complementando, né, falando um pouco sobre essa última questão colocada, o que eu aprendi, pelo menos na minha vivência acadêmica, é que quanto mais referência, melhor. Assim.
claro, sem precisar ficar forçando, né, colocar uma referência que talvez não encaixe ali no que a gente está propondo, mas quanto mais melhor, né? Isso mostra o interesse e a busca, né, em mais e mais conteúdo e em mais complementos, né, para a pesquisa. A gente lida também com um limite objetivo que hoje em dia, os periódicos eles estão limitando muito o número de palavras na submissão, sabe? Então, por exemplo, tem bons periódicos aí que limita em 8.000 palavras. Então, se você... a gente tem que buscar um meio termo ali, porque senão a gente vai gastar muito espaço nas citações, porque as citações elas entram também no cômputo dessas palavras contadas aí, né, né, total aí de artigo. Então, se a gente tem que ter só um cuidado, porque, assim, na tese, na dissertação, vocês estão livres para, né, trazer um número, né, ilimitado aí de referências. Mas no artigo já fica mais complicado isso, sabe? Por conta dessa limitação, a gente vai ter que de fato, fazer uma seleção aí. Mas o Thales está correto, especialmente em trabalho de mestrado e de doutorado, né? Digo, dissertações e teses. Pois não, cara. Professor, a citação dos autores em ordem cronológica é bem visto, é aceito? Aí vai depender porque tem vários padrões de referência bibliográfica. A BNT não é ordem cronológica, a BNT é ordem alfabética, tá? Mas eu não conheço. Pode ser que tenha algum que seja ordem cronológica, eu não conheço, mas são muitos padrões de referência diferentes. Então, certamente há, né, algum com esse... Mas nos periódicos que a gente utiliza aí, né, especialmente a BNT não tem, ordem alfabética, e APA, que é da Association of Psychology, como é que é? Não, APA, esqueci, que é um padrão aceito também pela ANPAD, você mencionou aí as revistas da ANPAD, a RAC, né, Revista de Administração Contemporânea e outras mais, é o padrão APA, que é americano. Esse padrão eu acho melhor do que o ABNT, porque ele é mais sintético, ele economiza palavra, economiza letra, sabe? Então, ele economiza espaço também. Eu prefiro utilizar o padrão APA, né? A gente vai mostrar isso nos demonstrativos também aqui do EndNote. Tá? Obrigada, professor. Pessoal, mais algum questionamento? Não havendo, a gente encerra por aqui. Agradeço aí a paciência de vocês. Para a turma do PPGA, a gente se encontra na sexta-feira, às 2h. Para os demais, na terça-feira, às 5h, tá? Para todo mundo, só lembrando dessa alteração de horários. Depois eu vou mandar uma mensagem lá pelo SIGA-A. Pois não, Isabela? Dani, só uma última dúvida. Sobre o ORCID, ORCID, acho que é assim que fala, que você disse que ia mencionar. Ah, sim. Vai ser na próxima aula, algo assim? Eu posso trazer na próxima aula. Sim. Tá bom. Obrigada, era só isso. Falou. Então, tchau, gente. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite.